A morte de um estudante bolsista num colégio de elite em São Paulo acendeu um alerta. O menino, de apenas 14 anos, sofria bullying e homofobia pelos colegas de classe, contam os familiares. O estudante fazia parte de um programa de bolsas de estudo da escola, que, em parceria com uma ONG, conta com mais de 100 alunos nessa condição. Depois do caso, o colégio disse estar reavaliando o acordo com o Instituto e que pretende reforçar o acompanhamento dos alunos beneficiados pelo programa. Já o conselheiro de Educação de São Paulo, o Cláudio Mansur, afirmou que os programas que atendem bolsistas em colégios de elite precisam ser revistos. As bolsas de estudo realmente podem causar impactos negativos na vida social dos alunos mais pobres? Como é que as escolas devem acompanhar os bolsistas para prevenir casos como esse? Terça-feira, 3 de setembro de 2024. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o Videocast em Detalhes. E aqui, sempre com um convidado, uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu trago aqui a Vera Iaconelli, que é colunista da Folha, também psicanalista. A gente tem um assunto bastante denso para tratar aqui e muito importante, a partir da morte de um jovem, de um adolescente em um colégio de elite de São Paulo. É importante dizer aqui, né, antes de mais nada, acho importante fazer esse alerta, e a Vera, que tem tanta experiência nisso, vai poder falar muito melhor do que eu, mas o suicídio ele tem causas multifatoriais, então não é uma causa única, e acho muito importante a gente falar com responsabilidade sobre esse assunto, e ninguém melhor do que a Vera para conversar comigo sobre isso. Vera, obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vinda, é sempre um prazer falar com você, obrigada pela sua coluna. Obrigada, Gabriela, e muito feliz a gente abordar um tema que precisa ser falado e, como você disse, com cuidado, né? Com cuidado e com responsabilidade. Bacana. Exatamente. Para quem não acompanhou, só aqui trazendo o título, né, da sua coluna na Folha de São Paulo, Tragédia e Esperança nas Escolas de Elite, nada tem sido mais revolucionário do que o sistema de cotas nesse país. Eu até me emocionei lendo, porque eu fui bolsista a minha vida inteira, enfim, estudei em escola pública e fui bolsista na faculdade. E você trata de um assunto que é fundamental. Uma das frases até que você traz na sua coluna é: a inclusão é um processo, mas a permanência é outro processo. E isso, assim, é fundamental da gente começar, talvez, essa conversa, porque a gente está falando, para além dessa criança, desse adolescente, né, entrar nesses colégios, nesse caso em específico aqui, só para dar nome ao que aconteceu, mas era um jovem que sofria bullying no Colégio Bandeirantes, em São Paulo, e a gente também teve declarações deploráveis depois, que eu vou trazer aqui também, mas para a gente introduzir o assunto, acho que seria importante falar sobre como é importante, né, coletivamente para a nossa sociedade, que essas instituições estejam com um olhar de cuidado, para além do cuidado de empatia, de observação de vulnerabilidades, né, de como esses processos acontecem dentro desses espaços. Então, eu queria começar te ouvindo sobre a introdução dessa sua coluna. Então, a questão da inclusão, ela não pode ser vista como um bom mocismo, né? Eu até uso essa expressão, vamos fazer o bem, vamos cuidar, vamos botar uma oportunidade, vamos fazer um favor, elas vão ser eternamente gratas, elas vão ter acesso a um privilégio, porque são sempre escolas excepcionais, né, em termos pedagógicos, e que, comparadas com o esvaziamento que a gente teve da escola pública, que já foi boa nesse país, mas que tem as suas honrosas exceções, um povo que batalha muito por uma escola decente, mas que teve o esvaziamento da própria classe média, que não frequenta mais. Então, parece como um grande privilégio que essas crianças têm que agradecer, só que pensar a inclusão sem pensar um projeto de inclusão e de permanência é mais uma violência. Por que é mais uma violência? Porque você pega uma criança que já vem ali da periferia, muitas vezes uma criança negra,
que já sofre uma série de interdições no espaço público, né? Lembra do rolezinho no shopping? Que entravam aquelas crianças periféricas e o pessoal botava para fora. Então, uma criança que já sofre violência por ser pobre, negra, periférica, às vezes LGBTQIA+, né? E você joga ela ali, pula o muro, né? Para dentro de uma instituição onde todo mundo é branco, onde todo mundo tem posses, né? Tem uma condição social extremamente diferenciada. Então, aquilo que ela já vive no dia a dia dela vai ser multiplicado infinitamente, porque ela vai estar no meio de pessoas brancas que estão ali no centro da cidade, no sentido de um lugar de privilégio, né? E que são, né, assim, estão vivendo um mundo paralelo. Aí você vai botá-las para conviverem diuturnamente, durante anos. E como é que vai ser isso para ela? Né? Porque não significa que ela vai sentar lá e aprender o que o professor dá. Ela está numa relação de interação social. Então, essas crianças se tornam uma espécie de bucha de canhão das experiências de abismo social do nosso país. Elas estão ali exatamente no meio de atrito entre as classes sociais, os gêneros, às vezes, as raças, né? Então, a permanência eu coloquei a criança ali num lugar que é estruturalmente violento. Por quê? Por causa dessa estrutura racial que a gente vive, dessa estrutura social que a gente vive, e deixei ela lá se virando. O que eu fiz? Eu imputei mais sofrimento a ela. Né? Então, quando ela retorna com sintomas, adoecimentos, também é responsabilidade minha. Também tenho que cuidar. Né? Enfim, só para a gente começar a conversa aí. É só para a gente começar a conversa mesmo, porque depois que a gente teve a morte desse aluno, e também queria aproveitar aqui para, claro, né, desejar aqui os pêsames, né, os nossos sentimentos aos familiares dessa vítima. Bom, a gente teve o colégio querendo rever um acordo com bolsistas depois da morte dessa criança, né, desse jovem. Quer dizer, existe uma parceria bastante até já concreta entre o Colégio Bandeirantes e uma ONG para bolsistas, justamente para poder fazer a inclusão dessas crianças em situação de vulnerabilidade, né? E aí existe uma avaliação de cancelar a parceria com essa ONG, que funciona como uma ponte, né, para aproximar esses dois mundos, né, um mundo de privilégios e pessoas, adolescentes de baixa renda nessa unidade de ensino que é de elite. E as declarações que vieram, assim, Vera, são até difíceis de conceber, né, mas, por exemplo, a gente teve dentro da própria escola também um empresário que é do Conselho Estadual de Educação, o empresário Cláudio Mansur Salomão, disse numa reunião do Conselho Estadual de Educação que bolsas de estudo causam impacto negativo na vida social dos alunos mais pobres, e assim ele defendeu que precisa de uma triagem melhor nas escolas particulares para conceder o benefício para essas pessoas em situação de vulnerabilidade. Como é que a gente fala de promover uma autorreflexão, que é uma coisa tão importante, e não é só uma autorreflexão, né, uma reflexão coletiva, mas sobre como a gente, sobre quem está à frente dessas instituições, para que a gente não viva, até como você disse na sua coluna, né, Vera, tragédias anunciadas dentro desses lugares, né, desses espaços, como foi o caso da morte desse aluno. E o quanto que essas declarações ou esse tipo de mentalidade, no que ele está calcado e o quanto que é perigoso, né? Porque você coloca um abismo ainda maior, dificuldades ainda maior, quer dizer, a culpa é de quem enfrenta tudo isso, precisa de uma triagem melhor. Algumas pessoas não têm direito, porque não têm condição, não têm maturidade emocional para lidar. O que é isso, né? Que tipo de declarações são essas? Não existe nenhuma escola hoje no Brasil e quiçá no mundo no qual as questões raciais, de classe, de gênero estejam resolvidas. Porque a escola é justamente um espaço que é sempre público, seja privada ou não, porque ali você vai reunir
Toda a diferença de uma sociedade vai ser colocada na escola. As famílias são diferentes, as histórias são diferentes. E a escola é um lugar que tem atrito. E é um lugar privilegiado no qual o atrito pode ser pensado de uma forma reflexiva, dialógica, pedagógica. Então isso é a matéria de uma escola. Né? As crianças se encontram, elas disputam brinquedos, elas falam coisas erradas umas para as outras, elas estão nesse processo de aprendizagem. Né? Então, quando se trata desse fosso social que existe no Brasil, não existe uma escola que trabalha com inclusão e permanência que não esteja se debatendo com isso. As escolas sérias vão ter episódios racistas e misóginos diariamente. Esse atrito existe, não dá para dizer, teve uma escola que é tão bacana, tão antirracista que erradicou. Imagina, gente, isso não é isso que a gente está esperando da escola. Então vão ter crianças sofrendo, vão ter crianças imputando sofrimento a outras, vai ter disputas, vai ter brigas. Isso faz parte do dia a dia da escola. Agora, a gente tem as escolas que falaram, vamos enfrentar isso daí e vamos fazer um longo trabalho de permanência, de inclusão, vamos rever nossas posições, vamos sentir na carne o que é mudar, né, fazer novos regimentos, adaptações importantes, vamos repensar o nosso racismo, vamos repensar o pacto da branquitude. Essas escolas estão enfrentando isso daí. Não quer dizer que elas não vão ter crianças que vão sofrer ou não vão sofrer, elas vão ter crianças que vão sofrer. Professores negros chegando que vão sofrer, professores brancos reconhecendo o próprio racismo que vão sofrer. Mas isso é um sofrimento que nos humaniza. É aquele que a gente precisa encarar para virar gente, tá? A gente não pode recuar diante disso. Porque senão a gente reproduz o pior. Então, quando uma criança entra nessa instituição e está ali vivendo essa experiência, conforme a escola acolhe ela, todo mundo ganha. A criança ganha, a escola ganha, a sociedade ganha. Tá? Haja vista os bolsistas entrando nas universidades, mostrando a qualidade do ensino deles, trazendo diversidade, trazendo discussões, sofrendo, causando o sofrimento necessário para crescer, tá? Então isso é uma coisa. Quando a escola fala assim, isso aí dá muito trabalho, sabe? Não vou mexer nisso daí. Ela está provando que o projeto dela não era esse. Que o projeto dela é o que eu chamo de filantropia avestruz. Olha como eu sou bonzinho. A gente dá bolsa, a gente é tão legal. Olha, gente, vamos sair na foto aqui dos bolsistas. A gente tem gente negra aqui. Isso é só propaganda enganosa. E eu vou dizer uma coisa da minha opinião. Que bom que vão parar de fazer. Porque se eles não têm competência, vontade política, coragem e ética para enfrentar esse rojão, não submetam essas crianças a esta experiência. E volto mais um passinho. Realmente, essa criança tinha razão. Não de ter se matado, porque não é assim que a gente resolve as coisas, mas de denunciar o que se passava nessa escola. Porque isso daí, esse acontecimento, que poderia ter acontecido em outra escola, tá? Ele acaba revelando o DNA da escola. E aí o que a gente está vendo é que o projeto de inclusão e permanência ia só até a página 1. E aí é muito perigoso. Agora, um projeto de inclusão e permanência sério, que encara os desafios para que todo mundo cresça junto e encare o sofrimento, é disso que o nosso país precisa. Que importante, Vera, até porque não é uma responsabilidade única da escola identificar tudo isso, né? A gente falha como sociedade, são várias instituições que falharam com essa criança por não identificar o que ela estava passando, né? Seja o bullying, um transtorno de saúde mental, enfim, situação de vulnerabilidade, um conjunto de fatores que levam, né, até a essa atitude extrema que a gente não pode nem classificar, que não pode nem dizer o que é. Mas eu digo isso porque eu acho importante a gente falar também, nesse momento, que esses ambientes são tão esmagadores, né, dessas crianças que estão ali
para se tornar também cidadãos, estão nesse processo de troca com outras crianças e com adultos e com ambientes que muitas vezes elas sentem que não pertencem, porque elas vêm de um outro lugar, né, e passam por esse processo de exclusão. Então, como é que a gente traz esses elementos para a discussão, Vera? Como é que, assim, sem culpar a escola, né, exclusivamente, mas como é que a gente pode identificar qual é a responsabilidade dessas instituições, em identificar quando a criança está passando por uma situação como essa? Então, eu acho que a gente começa primeiro pela ideia de que o suicídio ele é um ato extremo, mas ele é a ponta do iceberg. Tem muitas outras crianças que estão sofrendo, no entanto, elas não vão chegar às vias de fato num gesto assim. Então, então você pode ter crianças que passaram pela mesma coisa que essa criança passou e não fariam a mesma coisa. Então, tem algo ali de um sujeito que resolve esse sofrimento extremo de uma forma única. Isso não vai acontecer com todas as crianças que passaram pelo que ele passou. Então, até para dar dignidade para essa pessoa, essa criança era uma pessoa, era um sujeito. E ele faz uma saída extrema a partir dos recursos dele, né? Outra criança pode passar pela mesma coisa e outra criança pode passar por muito menos do que isso e chegar às vias de fato, porque depende também dos recursos dessa criança. Essa combinatória é uma coisa que a gente só sabe de fato a posteriori. Os jovens são muito disruptivos nos gestos, faz parte da juventude, da adolescência, os gestos impensados, os gestos, essa reação excessiva às experiências, por isso que a gente é tão atento a eles, porque a gente sabe que coisas que a gente fazia na adolescência, depois com a idade se olha para trás e fala assim, mas não era para tanto, né? Por isso que a gente tem que tentar identificar, mas não adianta ser engenheiro de obra pronta, né? Depois que acontece, todo mundo sabia, não é bem assim. Então, nesse sentido, eu não imputaria o gesto à escola, mas eu imputo sim a cadeia da falta de cuidados, da falta de projeto político e social dessas escolas, que culmina em coisas que talvez fossem evitáveis. Não sabemos se seriam evitáveis, mas a gente tem que fazer a nossa parte, a gente não sabe. A gente não sabe se uma criança vai chegar às vias de fato, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E ali, pela reação a posteriori, vai ficando claro que não só não fizeram a parte deles, como fizeram alguma coisa equivocada, né? Quer dizer, fizemos isso, aquilo, aquilo outro, mas será que tinha realmente um projeto de inclusão? Ou era só uma coisa meio decorativa, não vamos pensar muito sobre isso, não quero saber muito, essas crianças tinham que estar gratas, elas dão trabalho, enfim, não sabe, eu acho que parece que alguma coisa depõe muito contra o projeto, a forma como o projeto está instituído. E tem projetos muito legais, tá? Tem projetos muito engajados, escolas fazendo coisas muito legais, não sem sofrimento, mas estão fazendo, tá? Então, tem algo do sujeito aí colocado e a gente não tem garantia, viu? E a gente não tem garantia, não é só para a questão do bolsista, não é só isso, a gente não tem garantia, ponto, né? Uma criança pode estar totalmente integrada no ambiente escolar e, no momento de desespero, chegar às vias de fato, e a gente não tem garantia, porque tem um sujeito ali que faz uma escolha, tá? Então, que a gente vai conseguir um método que evite completamente é uma fantasia que não ajuda, né? As pessoas fazem escolhas, adultos fazem escolhas também radicais às vezes, né? No momento de desespero. Então, mas a gente tem alguns mecanismos que a gente precisa tentar garantir, não para garantir que não vai acontecer nada, garantir que existam esses mecanismos para diminuir sensivelmente a chance de chegar num desfecho tão trágico, né? Uma das coisas que me ocorre, tem muitas, tá? Mas uma das coisas que me ocorre, qual que é hoje o papel dos pais em relação à escola? O papel dos pais em relação à escola hoje tem sido muito no sentido extremamente individualista, no qual eu ponho meu filho na escola e eu quero ficar vigiando a escola para que ela cuide do meu filho do jeito que eu cuido dele em casa, para que nada saia daquilo que eu falo em casa, para que ele não tenha que se misturar muito ali, né? Então aquele pai, aquela mãe que estão ali mais para uma ingerência dentro da escola, com muito pouca preocupação
com o ambiente escolar como um todo, com as outras crianças, com o que se passa na escola mesmo, com os professores, com os funcionários e os subalternos, né? Aqueles funcionários que nem, às vezes o pai e a mãe entram na escola, nem cumprimenta o porteiro, nem cumprimenta quem faz a limpeza. Então, qual que é o lugar dos pais dentro da escola? É um lugar de proteção, de cuidado da escola, de refletir sobre a escola, de pensar em todas as crianças, porque às vezes acontece uma coisa dessa, a escola chama os pais de uma criança que cometeu uma violência, e os pais acham que a criança está coberta de razão, que imagina que ela vai ser penalizada, ela é apenas uma criança, reproduzindo, né, dentro da escola, esses modelos de injustiça e violência. Então, tem vários agentes aí que precisam ser acionados para que todos os espaços que a gente tem, todas as instituições, possam receber o cidadão comum. A palavra que você usa, você trouxe assim tantas coisas fundamentais, mas a palavra que você usa, né, pode ser evitável, é fundamental, porque o acolhimento, o cuidado com a saúde mental dos jovens não garante, né, que essa decisão individual não vai ser tomada, mas ela pode fazer a diferença entre a vida e a morte dentro de uma sociedade, né? Então, eu acho muito importante essa palavra que você usou, Vera. E eu queria que você falasse um pouco também, no seu texto, você foi além e você trouxe essa ideia, né, essa lógica neoliberal que acontece dentro desses espaços, que é de criar líderes desde o começo, assim, desde assim, a primeira fase da infância já quer se formar patrões, né, não cidadãos, você usa esse termo, o que se quer é formar patrões, não são cidadãos. Então, quais são, de que maneira a gente está criando essas crianças, né? Com que preocupações lá na frente, quando elas chegam nesses lugares, né? Se elas chegarem nesses espaços que os pais, ou enfim, que esse coletivo privilegiado almeja, como é que elas vão se comportar, né? E até quais violências elas podem também reproduzir lá na frente, justamente porque elas foram criadas dessa maneira, né? Então, vamos pensar uma coisa. A gente está falando assim, bom, estão entrando as crianças bolsistas nessas escolas por uma pressão social, né? Por uma pressão dos grupos de movimento antirracista, por uma pressão social, né? Tá. Mas muito antes, desde sempre, a escola sempre teve pessoas negras, as escolas de elite. Sempre tiveram pessoas negras nos seus quadros. Onde elas estavam? Onde estão essas pessoas desde o dia 1? Uhum. Elas estão na portaria, elas estão fazendo a faxina, elas estão servindo na cantina. Essas pessoas estão lá dentro. E essas crianças de 2, 3, 5, 15 anos, brancas de elite, estão convivendo com essas pessoas. Como? Como são tratadas essas pessoas? Como elas veem os pais delas tratarem? Como elas veem a direção tratar? Como elas veem os professores tratar? Porque agora começaram nessas escolas a chegar professores negros, com sorte, orientadores negros, quiçá diretores negros, que já existem com mais frequência na escola pública, mas essas crianças já conviviam com essas pessoas negras, mas numa posição subalterna. E nessa posição subalterna, a escola prestava atenção no tipo de relação que se estabelecia ali, como são tratados esses funcionários, né? Quando tem festa de fim de ano, eles comparecem? Qual que é o lugar deles? Então, esses patrõezinhos e essas patroazinhas, né? Eles já estão ali exercendo seus pequenos poderes, seus podres poderes, como diz o Caetano, né? Nessas primeiras relações. E aí, quando vão chegando professores negros, coordenadores, diretores, muitas vezes é um choque para os pais, que não sabem como se dirigir a uma pessoa que estaria ali, supostamente no mesmo nível que ela, sendo que... Você entendeu? Então tem todo um choque de realidade quando entram os bolsistas, de coisas que já estavam ali e que não podiam ser pensadas, que não podiam ser reconhecidas, né? E aí essa criança,
Ela vai reproduzir, porque às vezes a pessoa fala assim, não, mas na nossa família a gente não é racista, imagina, a gente adora fulana, a nossa cozinheira, ela senta para comer com a gente abraça e beija, ela praticamente é da família. É da família, mas não vai ter o nome dela na herança de jeito nenhum, tá? Exato. Da família, vírgula, até a hora que ela pedir aumento, alguma lei trabalhista que organiza aí hora extra, ela vai ser demitida lindamente como não é mais da família. Então, ali, naquele convívio pseudo familiar, a criança já vai entendendo, né, que a babá cuida dela o dia inteiro, mas se ela der um grito, o babá vai embora. Entendeu? Ela já vai, esse patrãozinho, ele está ali nesse convívio afetivo / absolutamente autoritário, né? E vai criando esse caldo de racismo que os pais não sabem de onde sai. A gente não é racista, imagina, adoro empregada. Eu tenho até um amigo negro, mas aquilo tá o dia inteiro. Ela tá entrando na escola, ela tá vendo quem que manda e quem que obedece, né? Milhões de humilhações que elas nem reconhecem como humilhações, reconhecem como o lugar que é devido àquela pessoa negra e pobre. Isso daí ensina muito mais do que milhões de aulas sobre a história do Brasil, sobre racismo, porque isso está no tecido dessas relações. Quando entram as crianças bolsistas, isso se escancara. E aí as pessoas começam a ter que discutir, né? Discutir como é que funciona o racismo estrutural. Essa é a grande esperança. Que esses patrõezinhos, essas patroazinhas, comecem a pensar sobre isso, porque eles ainda vão ser, durante algum tempo, talvez a gente não veja algo diferente, pelo menos eu que tenho 60 anos, são os nossos governadores, né? São as pessoas que nos governam, são os nossos empresários, são os nossos, né? Eles ainda vão ser os chefes. Então eu acho que tem algo que pode mexer essas placas tectônicas, né? E fazer essa roda virar. Porque a gente tem políticas como a política de cotas, né, que é revolucionária, Vera, como você disse, mas esse desconforto tá ali, né, em quem tá no andar de cima. Ela tá tendo que lidar, essas pessoas, elas estão tendo que lidar com isso, mas não sem esse desconforto, sem entender que esse lugar de privilégio não é mais exclusivamente delas. Então, como é que se tem vontade política para isso, né? Para além dessas políticas já estão implementadas, né? Então, Gabriela, eu acho assim, se para todo mundo que tem que se diz não só não racista, mas na luta antirracista, para todos os brancos que estão nos ouvindo, né, que tem uma intenção antirracista, eu já diria de cara que vai doer. E se não doer, não está rolando. Porque para a gente ser antirracista, a gente tem que reconhecer uma coisa que é muito dura narcisicamente para nós, tem vários livros que falam disso, que é o pacto da branquitude. Né? Que é o pacto entre nós brancos, que faz com que a gente se sinta muito bacana e muito lindinho, e quando alguém fala assim, isso daí é racismo, falo, não, imagina, chora, a pessoa chora, né? Você vai falar, imagina, tá me xingando, né? Amigo, pode pegar o lenço, parar de chorar, pode parar de chorar, porque o teu sofrimento perto de uma pessoa negra periférica é uma piada. Então guarde as suas lágrimas para você, pro seu travesseiro, porque tu vai chorar. Tu vai chorar porque você vai ver no espelho uma figura que você não está acostumado a ver, mas tem que ver. E é bom que veja, porque isso vai te humanizar. Sabe, é o tipo do que dói cura? Então vamos lá, quer dizer, a atitude antirracista de nós brancos é cutucar a nossa autoimagem de gente boa e bem intencionada e perceber que somos racistas sim, todos, a partir de uma estrutura racial, e que isso não nos sirva de desculpa, eu fiz porque a estrutura é racista, não. Eu fiz porque eu sou racista, dentro dessa estrutura racista, e sou responsável por isso e tem que melhorar. Tem que fazer alguma coisa com isso, tem que me responsabilizar, tem que reparar, tem que pedir desculpa, tem que fazer o que for necessário
para essa reparação histórica. Então, não tem caminho suave, não tem... Ai, obrigado, como vocês são bonzinhos, né? Vocês brancos, são tão lindinhos. Não, amigo, é de outra ordem. Então, quando uma escola diz que entraram os bolsistas e começou a causar, aí tem esperança. Porque realmente não vai dar para fazer esse omelete sem quebrar esses ovos, né? Isso faz parte do projeto. Por isso que eu digo, a vontade política é uma vontade de quem está afim de todo dia que estiver lidando com isso, levar um susto consigo mesmo, de confrontar os seus preconceitos. E a gente ouve até pessoas negras percebendo o seu racismo, percebendo os seus preconceitos e levando um susto também. E aí é muito libertador. É muito libertador. Realmente, você se sente melhor. Então, a vontade política é uma vontade que não é sem sofrimento, né? Você se sente melhor porque na medida em que você esconde de você mesmo o seu racismo, o que vai sobrar para você é uma tremenda paranoia de achar que todo mundo está te perseguindo e que você está culpado de alguma coisa. E está mesmo. E na hora que você olha para isso, você sai dessa paranoia e fala, bom, o que dá para fazer com isso aqui? Você sai desse lugar no qual você tem medo dos outros e começa a encarar a tua posição e mudar de posição. Eu acho isso extremamente libertador. Vera, que conversa, quero te agradecer, enfim, em nome da equipe também, de todo mundo que está nos acompanhando, foi transformadora. Obrigada, Vera Iaconelli, que é psicanalista, colunista da Folha, recomendo muito, se você ainda não leu, que leia, porque essa conversa estendeu aqui o artigo da Vera, mas é fundamental para todo mundo, para qualquer pessoa que é isso, né, que esteja comprometido com essa vontade política e para além disso, né, para ser antirracista. Obrigada, um beijo para você, Vera, até uma próxima. Obrigada, Gabriela. Depois dessa conversa, a gente dá uma respirada para poder lembrar você que a gente vai ter uma série aqui no ICL falando sobre o preço da independência. Então, a gente tem jornalistas aqui na casa que já sofreram diversos ataques simplesmente por exercer sua profissão, por falar a verdade, por fazer investigação, e a gente trabalha todos os dias com ética, com informação, justamente para combater esses ataques. A gente não se dobra a essa violência, então no dia 5 de setembro, que vai ser uma quinta-feira agora, 8 horas da noite, a gente vai ter uma conversa entre Eduardo Moreira, Juliana Dalpiva, Chico Pinheiro, Leandro Demore e Roberta Garcia, ao vivo, para o lançamento dessa nova série original do ICL, que é O Preço da Independência. Vai ser um marco para o nosso futuro e para o futuro do jornalismo independente também, fundamental a gente falar sobre isso. E você pode fazer a sua inscrição em detalhesicl.com.br para garantir sua vaga, mas o evento vai ser online, gratuito, vai ter trecho exclusivo, muita novidade também, então eu recomendo que você faça a sua inscrição e assista para ter acesso a todos esses detalhes. Obrigada a você que me acompanhou até aqui, a gente sempre está ao vivo às 10h30 da manhã, depois tem depois tem Mercado Investimentos, aí sim Rolê ICL, 6 horas da noite ICL Notícias segunda edição, e em qualquer momento do seu dia você pode nos ouvir também pelas plataformas de áudio. Obrigada e até amanhã. Olá, você já notou que quem assume a coragem e o compromisso de falar a verdade no veículo de comunicação acaba sofrendo ameaças, sendo atacado, seja um jornalista, seja um veículo de comunicação. É sobre isso que a gente quer falar com você. Não importa quem seja. Se a pessoa assume o compromisso de apontar desigualdades, privilégios, injustiças, acaba sofrendo tentativas de ser silenciado. Vamos falar sobre isso na quinta-feira, dia 5 de setembro, às 8 da noite, aqui no ICL. Eu vou receber o Eduardo Moreira, a Juliana Dalpiva e o Leandro Demore, sempre na mira dos poderosos, que não gostam que a verdade emerja, porque a verdade, como conhecimento, liberta. Como diz Frei Beto, a informação compromete.